Eu quero mostrar um antes e depois para vocês. Quer dizer, um antes e durante, praticamente, porque é um antes e um render. Porque eu entreguei o projeto ontem e eu vou contar a história desse projeto para vocês. Para antes da vinheta já causar um impacto, esta é a entrada da casa e é assim que ela vai ficar. Vou contar a historinha desse projeto porque esse projeto é o resumo do propósito do Estúdio M4 no planeta. Ficou forte, né? Mas é quase isso. Queria dizer que ontem, depois que a gente entregou o projeto executivo para as clientes, chorou as duas clientes, chorou a Imira, chorou a Ana Angélica. Chorou todo mundo. Na internet, querendo mostrar o valor do trabalho do Estúdio M4 e dos arquitetos para que as pessoas saibam o que significa construir com planejamento. E esse projeto é o grande resumo disso. Esse projeto é apenas a entrada de uma casa. Essas duas irmãs construíram uma casa com muito suor, num local que é afastado do centro do Rio de Janeiro. E a casa foi feita, a casa está bem feitinha e tal, só que no projeto original, a casa tinha 3 degraus para entrar. A casa não teve uma preocupação na entrada do espaço. E essas duas pessoas lindas têm uma mãe cadeirante que precisa usar esse espaço e vai usar esse espaço. E aí elas chamaram a gente para resolver essa questão e criar um acesso que não fosse simplesmente uma rampa de qualquer jeito. Então, a premissa do projeto é muito simples. A gente precisa dar acessibilidade a essa casa para que a matriarca dessa família possa utilizar o espaço. Tem cuidado com a sua que eu que preciso me concentrar no meu trabalho, querida, não dá pra ficar chorando o vídeo inteiro. Eu não vou dar mais informações. Depois, quando desligar as câmeras, eu te dou mais informações. Aí com certeza você vai chorar. Eu não vou expor minhas clientes aqui, entendeu? Mas é linda a história. E hoje eu quero mostrar pra vocês, como o projeto é pequenininho, eu acho que eu vou conseguir mostrar pra vocês todas as etapas que compõem esse projeto. O primeiro momento é uma conversa em que a gente vai entender o que as clientes precisam. O segundo momento, a gente faz uma proposta. No aceite da proposta, a gente faz um contrato. E aí a gente aciona uma parceira querida, Jéssica, um beijo para você, lá no Rio de Janeiro, para fazer o levantamento do espaço. E aí a Jéssica fez essas imagens da casa para que a gente conhecesse esse espaço. Sempre que a gente tem um projeto à distância no Estúdio M4, a nossa parceria fora de Brasília faz imagens, fotos e todo o levantamento técnico para a gente. Então a gente tinha todas essas imagens para nos guiar nesse processo de criação desse novo acesso. Uma vez entendido o que as clientes precisavam, feito uma reunião de briefing para a gente entender o que exatamente a gente precisava trazer como resultado, a gente criou isso aqui para elas. Então a gente fez esse novo acesso com uma rampa dentro das normas de acessibilidade, com um acesso protegido para casa. Então num dia de uma chuva e tal, a gente tem um acesso protegido por esse pergolado e a gente tem um acesso que não é simplesmente uma rampa de qualquer jeito. Como que a gente fez isso? Bom, na primeira parte do espaço, a gente criou esse starzinho que vocês estão vendo aqui, com alguns mobiliários. Essa casinha que tem aqui do lado é existente. Então, essa estrutura toda aqui é existente. E aí, do lado de cá, o que a gente fez? Criou esse acesso com a rampa, fazendo um U, e no meio da nossa rampa a gente tem uma floreira. E também temos uma estrutura de plantas à esquerda de quem está subindo a nossa rampa, a outra direita, também conhecida como outra direita. Rampas são soluções interessantes, para não dizer difíceis de trabalhar. Por quê? Qual que é a regra? Para a gente ter uma rampa acessível, a gente tem que ter um espaço, uma rampa com 8% de inclinação. O que significa isso? Calma, vou explicar. Para cada 8 centímetros que a rampa sobe, eu preciso de 1 metro de rampa.
é muito maior do que o enquadramento. Mas assim, assim, ficou claro. Eu acho que você deu uma ostentada no bíceps que ficou bonito. ficou... Não era esse o objetivo não, mas voltei a malhar. Ou seja, para subir 30 centímetros, 40 centímetros, como era o nosso caso aqui, a gente precisa de mais de 5 metros de rampa linear em linha reta. Linha reta, a gente tem tudo isso. Então, a gente precisa fazer aqui, dar uma rebolada para conseguir fazer caber nesse espaço a rampa que a gente precisa. Criamos a floreira no centro de maneira que a gente não tem uma rampa muito óbvia, que é um pedaço subindo, um pedaço, um patamar, um outro pedaço. Então, a gente tem um espaço que tem um pouco de graça nessa história. Eu falei para vocês que as regras de acessibilidade estão sendo observadas aqui. Há algumas questões sobre a norma 9050, que é a norma de acessibilidade, que quebra um pouco a elegância da solução. Então, por exemplo, uma delas seria ter corrimão dos dois lados e ter um corrimão com duas alturas. Uma vez que é uma residência, não é um espaço de público, em que muitos tipos de pessoas diferentes vão acessar, a gente se dá como é? Licença poética. Mas isso, inclusive em norma, a gente pode, em casos de residência, a gente pode abrir mão de certas coisas, porque a norma de acessibilidade não se aplica especificamente nesse caso. Se eu estivesse fazendo uma rampa para acessar, por exemplo, um edifício, eu teria que ter todas as regras cumpridas com perfeição e exatidão. Não é o caso aqui, tá? Mas, de qualquer forma, a gente teve uma preocupação de que isso tudo estivesse dentro daquilo que é ergonômico, especialmente para a nossa moradora especial dessa casa. Um outro ponto importante foi o nosso pergolado, que é essa solução que vai cobrir a rampa. As clientes pediram que a gente não tivesse a rampa completamente coberta. Num primeiro momento, inclusive, a gente até apresentou ela totalmente coberta. Elas pediram que a gente reduzisse essa cobertura para que, num momento que tiver aquele calor delícia do Rio de Janeiro, no verão, tudo bom. Beijo pros cariocas. Jamais viverão aí no verão. Nunca mais. Passei com a beleza aí no inverno. Então, falei isso pra elas. Falei, olha, a próxima vez que eu for pro Rio, eu vou aí, mas não me esperem no verão. Porque não vou. Não sou capaz de dar conta. Voltando, para que a gente tenha, nesse período de muito calor, a possibilidade de uma circulação de ar mais livre. Respeitamos todos os pontos de instalações que já existiam aqui. Tem ponto de esgoto, tem ponto de água pluvial, tem ponto de elétrica, quadro de distribuição, tudo isso está respeitado. Aqui a gente não mudou nada para que elas não precisassem refazer nada daquilo que já estava feito na obra. E aí, como a gente tem só isso no projeto, a ideia é mostrar hoje para vocês o projeto executivo que eu entreguei ontem, que causou um pouco de comoção. Olha só, gente, o que é um projeto executivo? Vou mostrar para vocês exatamente o que a gente apresentou para a cliente. E aí, dona Alicinha vai só tirar as informações do cliente para vocês verem exatamente o que é o trabalho que a gente entrega ao final do nosso projeto. Nesse caso, como o projeto não é em Brasília, a gente imprimiu, como a gente sempre faz, colocou o nosso manual do cliente, que é um material que um dia eu mostro aqui no canal, porque eu tenho muito ciúme dele, eu e toda a minha equipe. E a gente mandou pelo correio, daqui a pouco tá chegando lá para elas. Mas basicamente é isso aqui que a gente apresenta, um caderno encadernadinho, tá? A gente tem uma capa, cada um dos temas do nosso executivo tem uma contracapa, uma segunda capa, uma subcapa, que tem as informações técnicas e qualquer nota que a gente precise. A gente faz essas tabelas com todas as especificações de acabamentos. O que não está incluído nessas tabelas que tem quantitativo, posicionamento, especificação e tal? Só material básico. Então aqui não vai ter o fio, não vai ter o conduíte, não vai ter o tijolo, mas a gente tem todo o material de acabamento, a gente tem móveis, acessórios, decoração. A gente vai ter iluminação, eletrodomésticos. No caso aqui, para a área externa não tem eletrodomésticos, mas a gente precisou colocar uma bomba para resolver uma questão hidráulica da casa, para jogar água lá para a caixa d'água, e ela está escondida dentro da floreira, já vou mostrar para vocês.
alguns metais que a gente precise, enfim. Nesse caso, a gente não tem uma especificação tão grande. Às vezes essa lista de especificação tem 6, 7 páginas de especificação quando a gente tem um projeto muito grande. Depois a gente vem com todas as plantas. Aqui a gente tem layout. Aqui a gente vai ter o posicionamento das peças que vão sair. A gente tinha uma escada e uma floreira que foram embora, demolidas. Aqui a gente tem, de fato, a especificação da nossa rampa, o detalhamento, a altura e tudo mais, com posicionamento das caixas. Ó, aqui a gente tem algumas caixas de inspeção, de esgoto, ó, a gente posicionou tudo, grelhas de recolhimento de água. Aqui a gente tem a planta de cobertura do nosso pergolado, mas esse pergolado é detalhado mais para frente também. A parte de iluminação, com todos os pontinhos de iluminação e suas especificações técnicas. É muito importante não só dizer onde está o acendimento e qual tipo de luminária, mas a gente tem que colocar todas as especificações técnicas dessa parte de iluminação. A parte de paginação de piso, especificação de piso como um todo, incluindo rodapés. Depois a gente tem a especificação dos materiais de parede, revestimento de parede, tinta, pintura, textura, seja o que for. Aí a gente começa a destrinchar as nossas vistas, ou seja, a gente vê em altura, em elevação, as soluções todas. E isso vale para tudo. Quando a gente faz uma casa como um todo, todos os ambientes vão estar nessa sequência, em que a gente tem cada uma das paredinhas com todas as informações que a gente precisa daquilo que estava lá na maquete para que a gente saiba executar de fato. Aqui a gente tem o detalhamento do degrau para que a gente tenha uma fitinha LED no degrau. Como que é feito isso? A gente tem que detalhar para mostrar. Olha a bomba aqui, ó. A bomba ficou dentro da floreira. Fala isso 2 vezes. Dentro da floreira. A bomba ficou dentro... A bomba ficou dentro da floreira. Enfim, gente, vale para todas as paredes. Depois, a gente vai vir com detalhamentos finos. Marcenaria, serralheria, marmoraria. Nesse caso aqui, a serralheria é só a nossa floreira grande, a floreira da parede. O que eu falei? Serralheria. No caso da marcenaria, aqui desse projeto, ela basicamente é só o nosso orquidário. E aí a gente fez ele modular para que elas possam fazer uma peça e poder replicar. Na vidraçaria e serralheria, a gente tem uma estrutura de ferro que vai receber na lateral da casa umas plantinhas. Temos o nosso guarda-corpo, nosso corrimão. Sabe qual é a diferença de guarda-corpo para corrimão? Guarda-corpo não é caixão. Para começo de conversa. Tinha uma criatura, quando eu era lá no começo da faculdade, falava, gente, guarda-corpo para mim, eu só penso em caixão. Não é caixão, é a parte vertical que não deixa o seu corpo ir-se num caso de uma varanda, por exemplo. O corrimão é onde segura mesmo a mão, onde corre a mão. Ai, menina, isso eu não sabia, isso é novidade para mim, querida. Corrimão, guarda-corpo. Tá? Então aqui a gente tem, na verdade, um corrimão, porque não existe o guarda-corpo. Depois a gente tem todo o detalhamento do pergolado, que é uma das partes mais importantes do projeto, incluindo a calha, por onde passa a tubulação da calha, qual que é o tamanho da calha, como que ela vai se fixar, quais os tamanhos das peças de metalon que a gente vai usar, ou de ferro, na verdade, aqui. Enfim, o perfil metálico aqui, ó, perfil metálico 7,5 por 15 na cor branca, tá vendo? Tudo isso vai detalhadinho aqui. E com isso, a gente conclui o nosso projeto. E aí foi no momento que eu cheguei aqui que a gente ficou muito emocionada, porque elas entenderam a importância desse planejamento para que elas consigam alcançar esse sonho, que é transformar essa área para trazer qualidade de vida para a mãe, para que a mãe possa utilizar esse espaço. E é para isso que eu estou na internet. É para mostrar para as pessoas que com um bom planejamento e uma boa assessoria, porque é claro que sozinhas elas não vão fazer nada, elas precisam de uma boa assessoria e a gente segue dando assessoria mesmo que à distância, elas vão conseguir executar as coisas com muito menos dificuldade, com muito mais assertividade e com economia. Porque qual que é o normal para a realidade delas? Qual que era o normal? Chegar um pedreiro lá, fazer a obra, dizer que não deu certo, mandar comprar mais material, gastar material à toa, deixar material sobrando e no final ficar ruim. Essa é a realidade.
E agora elas têm um material que vai guiá-las durante o processo de obra e que, é claro, precisa de uma mão de obra que esteja disposta a seguir o projeto, a ler o projeto, para que todo esse sonho aconteça. Agora, por sorte do destino, estamos aqui há 6 anos na internet, trabalhando duro, e a gente consegue grandes parceiros que podem nos ajudar. E a equipe que eu estou torcendo que dê certo, ainda estão fechando a obra lá no Rio, mas a equipe que eu estou torcendo que atenda essa família tão querida, vai atendê-las com muita competência, profissionalismo, e a gente vai transformar a vida dessa família de uma maneira para muito além do que uma rampa. A gente está entregando muito mais para elas. E isso que deixou a gente tão emocionado, sabe? É para isso que a gente está aqui na internet. Queria que você colocasse aqui nos comentários se você já conseguiu, nesse processo de 6 anos aqui do canal, entender o valor do nosso trabalho, entender por que esse planejamento é importante. Conta para mim um pouquinho desses casos aqui que eu quero saber. Eu sei que tem muita gente aqui que a partir desse conhecimento transformou a história das suas reformas, das suas construções, e eu estou aqui de peito aberto e muito carinho, com muita satisfação, para receber as histórias de vocês e saber que a gente está fazendo diferença na vida dessa primaiada toda. Fiquei até numa tranquilidade que não está comum nesse canal, não é mesmo? A pessoa que assistiu o último vídeo que eu estava meio treslocada e assiste esse, pensa que são 2 pessoas diferentes. Mas é porque foi tão emocionante, estou muito feliz com esse projeto. Quando eu montei este canal, 6 anos atrás, e que não tinha nenhum outro canal de arquitetura, de um escritório de fato, tinha alguns outros canais com absolutamente outras linguagens, mas não existia isso de um escritório de arquitetura ou de um arquiteto mostrar o seu trabalho no YouTube. Eu montei isso aqui porque eu estava fazendo um exercício de marketing do meu negócio. Fiz um curso, aprendi, entendi que eu tinha que ir para a internet e sempre gostei muito de YouTube e estava aqui para isso. Mas com o tempo, isso extrapolou para muito além das nossas necessidades de ter cliente no Estúdio M4. A gente criou a hashtag Compartilhando a Gente Cresce Junto e a gente acredita demais que isso é muito verdade, para todas as esferas. Quando a gente compartilha o que a gente sabe, a gente muda a vida das pessoas. Eu mudo a vida de uma família, eu mudo a vida de um profissional, eu mudo a vida de uma pessoa que nunca tinha imaginado que poderia contratar um projeto de arquitetura. E nunca tinha imaginado que era um trabalho tão demorado, profundo, não é da noite para o dia, não é um desenho. A gente está aqui fazendo um trabalho de muita qualidade, com muita responsabilidade. Esses dias, ai gente, vamos bater papo agora. Vocês que já estão cansados, que não querem ver projeto, pode ir, beijo. Vamos ficar aqui só os primos agora conversando. Esses dias eu vi um vídeo no TikTok, até postei lá no Instagram. Eu entendo que o objetivo do rapaz não era ofender ninguém, era só ser engraçado. Mas aí ele fez qual a diferença do engenheiro e do arquiteto na obra. E aí, claro, o estereótipo da arquiteta chiliquenta, dizendo que queria de qualquer jeito que o vão ficasse gigante, que o engenheiro que se virasse para fazer. Tá tudo errado. Não, nós não somos esse profissional chiliquento que acha que o projeto é The Sims. A gente sabe o que a gente está fazendo. E se o seu arquiteto é uma pessoa que não sabe especificar, não sabe detalhar, não sabe, joga para o outro a responsabilidade da execução, ele é um mau profissional. Nós, bons profissionais que estamos aqui na internet querendo mostrar a qualidade do nosso trabalho, a gente sabe como faz. A gente só especifica aquilo que a gente sabe como executa. E a gente detalha e documenta como executa. A gente só não vai para além da esfera do nosso conhecimento. O engenheiro e o arquiteto são profissionais parceiros, colaborativos. O que o engenheiro faz, o arquiteto não pode fazer. E o que o arquiteto faz, o engenheiro não sabe fazer. Tá bom? A gente trabalha junto. Estamos em colaboração, sempre. Não existe essa competição e não existe um profissional responsável e um irresponsável. Nós somos super responsáveis e se o seu profissional, aquele que você contratou, não é responsável,
rescinda o contrato. Você contratou um mau profissional. Eu não vou aumentar o tom de voz não, porque a gente tá nessa coisa meio blasé hoje. Eu não vou contar, vou contar. Eu tô exausta. É por isso. Eu até tentei fazer uma coisa mais do jeito que a gente faz sempre. Mas eu só quero dormir. Tchau. Oh, bichinha, você quer um abraço? Tchau. Fala isso 2 vezes. Dentro da floreira. A bomba ficou dentro. A bomba ficou dentro da floreira. A bomba ficou dentro da floreira. A bomba ficou dentro da floreira. Beleza, tá, tô convencida de que dá pra falar.